Dois crias da base deixam o Vasco, mas o Marlon Gomes está voltando. Vamos falar também sobre o Meia Nenê, que deu uma entrevista coletiva hoje e foi bem sucinto aí nas suas colocações, a gente vai trazer aqui para vocês. E também vamos falar de um volante, isso mesmo, o volante Léo Senna. O Vasco queria ele, mas ele não veio pro Vasco. O que é que aconteceu? Ele recusou o Vasco. Vocês vão saber o que é que rolou nessa situação aí do Léo Senna. Então, vai subir a vinheta, depois da vinheta vai ter isso e muito mais do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado, aquele abraço, estamos entrando no ar. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comenta Léo, aquele lugar de informação, opinião, análise, resenha, tudo que envolve o Vasco está aqui. E você será muito bem-vindo, então seja bem-vindo mais uma vez ao Comenta Léo Vascaína, que você fica por dentro de tudo do Vasco da Gama. E olha... esse vídeo você já viu que tem muitas informações. A gente vai falar do Nenê, né? Nenê deu uma entrevista coletiva hoje. Vamos falar do Léo Senna, o que é que rolou, o jogador vinha pro Vasco, não vinha, o que é que aconteceu. E vamos falar também sobre a saída de alguns jogadores da base, é isso mesmo, meus amigos. Vamos começar falando de saída, né? Porque alguns jogadores da base deixaram o Vasco, né? Confirmaram a sua saída hoje. O primeiro é o Cauã Valente. Aí muita gente vai dizer, Léo, quem é Cauã Valente? Quem é esse menino? Vocês vão lembrar de um vídeo, né, que tem um menino que chama os jogadores da base do Vasco, os meninos lá, e ele na roda lá falando que aqui é Vasco, isso e aquilo e tal e tal. Vocês lembram dele? Um menino que motivou bastante, né, e viralizou, na verdade, por essa preeleição que ele fez, né, por esse incentivo que ele deu aos seus colegas. Pois, Cauã Valente não vinha sendo utilizado no Sub-15 e com isso deixou o Vasco da Gama, tá indo seguindo os seus caminhos. Pena, né? Porque mostrou que era um vascaíno raiz, né? Aquela preeleição que ele faz ali com os meninos, dizendo que isso aqui é Vasco e tal e tal. Mostrou que ele sabia o que é ser Vasco, mas infelizmente não teve espaço e tá saindo do Vasco da Gama. Outro jogador é o Caio Eduardo. Tá passando aí na sua tela. Muita gente não vai gostar. Eu já espero os comentários que vocês vão colocar aqui embaixo. As gentilezas que vocês vão colocar pro Caio Eduardo, que eu já sei como é que é a situação. Caio Eduardo não quis renovar com o Vasco, tá desde aí do ano passado encostado. Seu contrato terminou. Ele tinha um acerto com o Lokomotiv Zagreb da Croácia. Porém, ele acabou dando para trás, desistiu desse acerto com a Croácia e foi acertar com o Shabab Al-Ahly do futebol árabe. Ele assinou o contrato lá, vai ser jogador do futebol árabe, inclusive botou nas suas redes sociais, o Al-Shabab também fez esse anúncio e ele será jogador aí do futebol árabe. O Caio Eduardo, jogador que fez o gol, né? O gol que deu a Copa do Brasil Sub-20 ao Vasco. Mas ele resolveu seguir pelos caminhos dele, então que Deus abençoe ele para onde ele for, né? E possa ter sucesso no seu prosseguimento da sua carreira. Sei que vocês muitos aí vão deixar gentilezas, mas enfim, que ele siga o caminho dele, tá deixando o Vasco e vai jogar aí no futebol árabe. Vai fazer a vida, vai fazer o pezinho de meia lá no futebol árabe, o Caio Eduardo. Sobre meninos da base também, vamos falar de dois grandes jogadores, que é o Andrei Santos. Situação de Andrei Santos e Vasco praticamente aí acertada, né? Os 5 anos, como a gente falou. Nos próximos dias a gente deve ter aí só os trâmites burocráticos, assinaturas e muito mais, para que Andrei Santos seja aí confirmada essa renovação, né, de 5 anos de contrato com o Vasco da Gama. 77 e Bertolucci aí chegaram a um denominador comum. Vamos falar de Marlon Gomes porque, olha, eu falei aqui na live, olha, o Vasco está tendo equipamentos de última geração, a recuperação do Vasco está sendo muito boa, o menino é novo, e também muita gente falou, esquece Marlon Gomes, não vai ter e tal e tal. Pois, meus amigos, Marlon Gomes está treinando e treinou hoje muito bem, sem nenhuma limitação. Os companheiros que estiveram lá para a entrevista coletiva do Nenê aí observaram que o Marlon Gomes estava muito bem. Então o Marlon Gomes deve ir para o jogo contra o Bahia. Léo, ele vai ser titular? Isso aí já não é confirmado. Provavelmente deve ser a opção do técnico Emílio Faro para o segundo tempo, até porque está vindo de lesão, até para não forçar o jogador. Mas pode ser que do jeito que o Emílio está misterioso, né? O Emílio está tirando todo mundo para ninguém assistir os treinos do Vasco, né? Para ninguém saber como é que o Vasco vai jogar. A gente sabe que vai ter mudanças lá na frente, mas o Emílio está aí mudando tudo. Mas
nessa situação aí o Marlon Gomes está de volta e está quase certo aí que deve ser relacionado para o jogo contra o Bahia. O Marlon Gomes era uma preocupação de muita gente, né? Mas provavelmente ele vai para o jogo. E eu vou dar um spoiler aí. Eu acho que o Emílio vai sacar o Raniel desse time. Eu acho. Bora ver. Vamos ver o que é que vai acontecer no próximo domingo na Arena Fonte Nova. Olha, saiu uma informação aí, a galera da Arena Cruz Maltina, inclusive, que deu essa informação em primeira mão. Os caras são muito competentes. Sobre Léo Senna, volante. Vocês vão lembrar do Léo Senna, né? Apareceu aí em 2019 como um grande jogador do Goiás, um volante de muito promissor. Foi pro Atlético Mineiro, não teve tanto espaço, foi pro futebol italiano. No futebol italiano, quando começava a se firmar, teve complicações com a Covid, né? Então acabou tendo, por causa dessas complicações, ficando fora quase um ano, uma temporada inteira. O jogador teve o seu contrato aí encerrado com o Spezia e estava livre no mercado. O Vasco, por intermédio aí da 77, procurou o jogador para fazer a contratação dele. Só que é o seguinte, o jogador vem quase um ano sem jogar, né? O Vasco tinha uma ideia de utilizá-lo a partir do ano que vem. Até porque o jogador precisa nesse momento voltar, nessa questão também física e tal. Mas a ideia do Vasco mesmo, independente dessa situação física, era utilizá-lo em 2023. Só que o Goiás veio com a proposta para que o jogador já nessa temporada jogasse por lá. E é um time onde ele foi criado, ele veio do Goiás. Então, o Léo Senna optou por acertar com a equipe do Goiás para que ele já de imediato pudesse jogar. Então, esta é a situação do Léo Senna. O Léo Senna tinha conversas com o Vasco para jogar em 2023, mas ele achou por melhor já voltar a jogar, já estava um ano fora já, e achou melhor já voltar para o cenário do futebol, né, jogando pela equipe do Goiás. Vai que quando ele joga aí no Goiás dá para fazer algum investimento, mas enfim. Gosto muito do Léo Senna. O Léo Senna que jogou no Goiás foi ok, mas não conseguiu repetir nem no Galo, nem no Spezia aquilo que ele conseguiu fazer no Goiás. Se ele voltar a ser o cara do Goiás, é um cara, um tremendo jogador, mas o que fez no Galo e também no Spezia não deixa saudades em nenhuma das duas equipes. Olha, Nenê hoje deu entrevista coletiva, né? Eu tinha falado a vocês que a única entrevista coletiva que teria nesta semana seria do Nenê. O Nenê deu entrevista coletiva no CT e entre os principais assuntos dessa entrevista coletiva do Nenê foi o seguinte: primeiro, ele disse que quer jogar até os 43 anos. O Nenê quer jogar por mais 2 anos. Quer jogar por mais 2 anos aí, foi o que ele disse. Segundo, que ele espera que a sua parceria com Alex Teixeira ainda dê muitas glórias e vitórias ao Vasco da Gama. Ele disse que está procurando aí que esse entrosamento chegue, espera que eles possam dar muitas alegrias ao Vasco da Gama. E outra coisa que Nenê falou nessa entrevista coletiva é que ele ainda quer jogar uma Libertadores pelo Vasco da Gama. Ele teve a chance de jogar lá em 2018, né? Mas ele optou por sair para ir para São Paulo. Mas o Nenê deu essas declarações e também falou que o Vasco precisa mais de foco, não tomar gols no início do jogo, que precisa nesse momento estar ligado e trata o jogo contra o Bahia, como eu já tinha dito aqui a vocês, que nos bastidores era tratado como final. Nenê confirmou hoje, é final. O Vasco trata esse jogo contra o Bahia como uma final e vai para Salvador buscando aí trazer um resultado positivo para o Rio de Janeiro. Aquele abraço, muito obrigado a você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário, muito obrigado. A gente volta depois trazendo mais informações do Vasco. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima e valeu!